Olá, gente, saudações, um abraço para vocês, como estão, tudo bem? Sexta-feira, como fazemos há quase 30 anos, circulamos com mais uma edição do Pitoco. Está aqui a edição desta sexta-feira. Essas amarelas que você está vendo aqui são as vans do Mercado Livre. E a nossa pergunta aqui é: como o comércio físico tradicional de rua irá sobreviver às vans amarelas do Mercado Livre, da Amazon, da Shopee, das grandes plataformas de e-commerce? Como é que faz, hein? Quando fechou uma loja agora esses dias em Cascavel, no centro, uma loja bem divulgada, bem conceituada, bem robusta, sempre que baixa uma porta dessa, as pessoas ficam pensando: o que houve? O que está acontecendo? Para além de uma Selic maluca de 14%, 15%, de dinheiro caro e tudo que a gente conhece, o que mais que está acontecendo? Será que é o e-commerce? Será que são as plataformas? Será que é a facilidade de você dar 3 toques num botão aqui e vem o produto para você, muitas vezes sem frete, em 24, 72 horas? É isso que está acontecendo? E como o comerciante tradicional pode reagir a isso? Conversei com o Alci Rota Júnior, que é o presidente então do Cindy Lojas. Enfim, uma reportagem de economia bacana que mostra o desafio de enfrentar as amarelas, o e-commerce, não é? Entre muitas outras reportagens que estão aqui dentro dessa edição. Quer receber? Manda para mim um e-mail no pitoco@pitoco.com.br que eu devolvo para você com a edição dessa semana. Combinado? Estou recebendo aqui hoje o presidente da Coapar, cascavelense, vice-prefeito, uma vasta folha de serviços prestados ao município de Cascavel, Jorginho Lange. Jorginho, tudo bem? Jairo, tudo ótimo, tudo tranquilo. Muito contente de estar com você aqui, te revendo, meu amigo de longa data. Nosso assinante há 25 anos. Desde que existe o Pitoco, verdade, né? E tem uma alegria muito grande poder estar aqui contigo, Jairo, num dia bacana aqui para Cascavel, apesar da chuva, apesar de tudo, mas estou bem feliz de estar aí de volta, revendo os amigos, falando sobre nosso trabalho, falando sobre, enfim, a vida como segue, né? E uma satisfação estar com você aqui. E quem te chama de Jorginho é porque te conhece faz tempo, né, Jorge? Verdade. Porque agora você virou o Jorjão lá em Curitiba, né? Um orçamento milionário para fazer casas populares, e até onde as informações nos chegam, sendo muito bem aproveitado esse orçamento. Por isso, Jorge, quero introduzir esse assunto já falando dessa questão das pessoas da chamada melhor idade, né? Há vários eufemismos para descrever essa faixa etária, né? Da qual acho que até o Jorginho já faz parte. Já fez 60, Jorginho? Já faço. Já fez 60? 66. Tá certo. 66. Olha, o meu 60 chega ano que vem, já estou me preparando psicologicamente, né? Olha, gente, eu já trouxe aqui pessoas que falaram muito dessa questão dessa faixa etária, mas eu trouxe aqui empresários do ramo, pessoas que montaram casas de acolhimento para terceira idade, mas para quem pode pagar 15 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. São situações muito diferentes das que nós vamos tratar com o Jorginho da Coapar hoje. População envelhecendo, né, Jorge? Cada vez mais aí os cabeças brancas surgindo. E essas pessoas falavam antes para o Jorginho: poxa, tem aquela música que fala, né? Que um pai cria 10 filhos, algumas vezes, em algumas circunstâncias, em muitas famílias, 10 filhos não criam um pai. E o idoso fica largado. E o Jorginho tem se deparado com essas situações. Eu imagino que o que bateu o coração dele, do governador, quando elaborou esse projeto, foi exatamente situações assim. Tem que agrupar, tem que colocar essas pessoas num local em que elas possam interagir. Me parece ser esse o espírito do projeto que a Coapar veio inaugurar hoje em Cascavel. O tempo não permitiu. São Pedro trabalhou a manhã inteira nesse dia 8 de maio, não é? Jorginho, conceitue para nós o que é esse condomínio, como funciona, qual é o objetivo e qual é a dimensão desse projeto em Cascavel. Jairo, o que nos levou a pensar numa solução para esse tipo de público? Números, pesquisas. Hoje o Brasil envelhece muito rápido. E nós não nos preparamos, o país não se preparou para o envelhecimento da população. E nós nos deparamos com uma necessidade habitacional
para todas as faixas etárias, os jovens, os mais novos, aqueles que podem comprar, aqueles que não podem comprar, mas não havia programas, não haviam projetos que atendessem idosos. Aquele idoso que chega aos 60 anos de idade e ele ainda tem vida pela frente, muita vida, ele ainda tem disposição, ele tem uma pequena renda que não permite que ele vá ao banco e faça um financiamento, porque banco nenhum financia para paga um aluguelzinho sofrido, né? Ou mora de favor com o filho. Esses idosos, muitas vezes, eles acabam tendo os filhos formados, mudando de cidade, mudando de endereço, os amigos também se mudam e eles acabam tendo até problemas de solidão, enfim, falta de convívio social. E aí o governador encomendou um programa que pudesse atender a esse público. E daí nasceu a ideia. Obviamente que nós não inventamos nada, existem muitas ações dessas espalhadas pelo mundo inteiro, de várias formas. E nós criamos o nosso modelo aqui no Paraná. O programa chama Viver Mais, ele é uma das ações do programa Casa Fácil e contempla um projeto onde a gente constrói um condomínio fechado com 40 unidades somente para idosos. Então, tem as regras. A gente não mexe no condomínio uma vírgula. Ele é fechado, murado, tem toda a segurança, tem idoso, guarita de entrada. 60 mais? 60 mais. Onde, Jorge, exatamente, aqui em Cascavel? Onde? Aqui em Cascavel nós estamos construindo, já estamos entregando, né? Ali no Siena, uma quadra atrás da Expovel, ali no Parque de Exposições. Sei. Já nós descrevemos em mais detalhes esse projeto, mas primeiro quero compartilhar com vocês que nos deslocando até o estúdio para fazer a gravação do Pitocast, eu e o Jorge, encontramos uma senhora, por muita coincidência, uma senhora que foi contemplada por esse projeto. E eu pude testemunhar, Jorge, a emoção dessa senhora. Jorge, como é que fica o coração assim quando você percebe que uma ação sua muda completamente a vida das pessoas? Qual foi sua reação? Jair, é assim, embargante, né? Embarga a voz, a gente... a reação de ser humano, de você olhar e ver que o teu trabalho, todo o teu esforço consegue mudar a vida de uma pessoa. Eu acho que quem está na vida pública, quem trabalha, né, com esse espírito público, só tem valor aquela ação que você modifica, transforma a vida de uma pessoa. E quando você pega, como essa senhora que nós encontramos ali, que passou uma vida inteira pagando aluguel, sem ter uma casa, sem ter uma segurança, sem ter condição financeira, muitas vezes, de pagar um aluguel normal, sem ter condição de comprar um novo imóvel, quando ela é contemplada para um condomínio com essas condições que nós construímos esse condomínio, você alterou todo o ciclo do final da vida dessa pessoa. Você vai fazer com que ela seja feliz, com que ela conviva com outros da mesma idade. É aí que eu quero entrar. O que essa senhora vai encontrar lá no condomínio? Conta para nós. Olha, os nossos condomínios, Jairo, eles são construídos para pessoas com mais de 60 anos. Então, é aquilo, todo murado, cercado. Nós priorizamos segurança, lazer, assistência, atendimento, para que as pessoas sejam felizes. Que esse envelhecimento aí, que essa etapa do pós-60, ela seja feliz. E para isso, então, a gente toma todos esses critérios. Então, vou dar alguns exemplos para você. Todas as casas são adaptadas. As tomadas são na metade da altura da parede para que a pessoa não tenha que se abaixar. As portas são mais largas, os banheiros são adaptados para que a pessoa possa se amparar. Eventualmente usar uma cadeira de roda. Eventualmente. Né? Uhum. Nós temos também botão do pânico, a gente tem a horta, que é uma horta interna, porque não circulam carros nesse condomínio. Uhum. Tem um estacionamento lá de fora, na parte interna não tem circulação de carro. Muito bem bolado. As ruas são
para as pessoas caminharem. Então, apesar de não ser uma coisa tão grande, são 12 mil metros quadrados, mas a pessoa consegue caminhar, fazer exercício. Aí nós temos 12 mil metros é mais de uma quadra, gente. É mais de uma quadra. É um condomínio bacana, hein? Nós temos... Essa horta muito bem bolada. Né? Porque saúde mental, né, Jorge? Mexer com as plantinhas, muitas dessas pessoas têm um pezinho na roça, não é? Até pela faixa etária. E ali terão essa atividade disponível. E a gente tomou cuidado, então, de que essa horta seja elevada. Ela não é uma horta no chão. Ela é uma horta que bate no peito das pessoas. Então, eles podem trabalhar na horta em pé. Né? Aí nós temos, do lado externo, mesas para jogos, tabuleiro, essa coisa toda. Nós temos um salão de convivência que tem churrasqueira, que tem mesa, tem cozinha, tem espaço para fazer dança, para fazer curso, para fazer, enfim, treinamentos. Tem um vídeo desse, Jorge? Tem um audiovisual disso? Deve ter, né? Tem. Tá, então olha, gente, lá em www.pitoco.com.br eu vou colocar essa descrição que o Jorge pôs aí, eu vou colocar no ar lá no portal do Pitoco, vocês vão poder olhar, porque imagino assim que você tem uma sensação de mais proximidade, que é um projeto incrível, né, Jorge? Imagino assim que foi um desenho que ocupou vocês, que vocês colocaram muito carinho nisso, né? E foi uma coisa que ele veio se aperfeiçoando, né? Os primeiros que a gente entregou não tem tudo que, por exemplo, tem esse de Cascavel. Cascavel já está mais completo. Esse de Cascavel tem piscina aquecida. Para as pessoas fazerem hidroginástica. Por quê? Porque a hidroginástica é um exercício de baixo impacto. Então tem uma piscina coberta, aquecida, né? E essas pessoas... Vocês estão acreditando numa coisa dessa, gente? Olha só, que coisa impressionante quando o recurso é destinado para o lugar certo, né? E aí também nós temos um ambulatório médico lá dentro. E aí que vem o mais importante, a parceria da prefeitura, das cidades onde a gente faz, aqui em Cascavel não é diferente, e a parceria da universidade. Vai ter que ter alguém cuidando dessa piscina, né, Jorge? Tem que pôr o cloro, tem que né? Enfim. Mas nós temos, Jairo, um diferencial que é assim, aonde a gente constrói, a gente faz um convênio com a prefeitura e com a universidade e tem que ter lá diariamente assistente social, tem que ter enfermeiro 3 vezes por semana e tem que ter médico 1 vez por semana, para atender esses idosos que estão lá. E não estamos criando nenhuma coisa a mais, porque essas pessoas já eram atendidas em algum posto de saúde, em alguma unidade aqui da cidade. Então eles têm esse atendimento em saúde, tem educador físico para poder ajudá-los a fazer os exercícios, a poder fazer lá a natação. E em cidades, vou te dar um exemplo aqui, como Prudentópolis, por exemplo, a prefeitura tem atividade diária de aulas de tricô, de crochê, de dança, de canto, enfim, você transforma aquele ambiente num ambiente saudável, num ambiente leve. Nós temos lá em Cornélio Procópio, por exemplo, que no condomínio só pode morar 2 idosos, não pode morar criança, enfim, tem regras bastante claras. Daqui a pouco a fiarada começa a enfiar os netos na conta da avó e do avô, né? Não pode, gente. Não pode. Tem que cuidar dessas coisas, né, Jorge? Não pode. E o idoso pode morar sozinho, se for viúvo, ou se for assim, pode morar com um irmão, com uma irmã, enfim, até 2 pessoas que se encaixem no perfil lá do condomínio. E lá em Cornélio do Procópio, já olha como a coisa vai mais além, né? Tínhamos lá um idoso e uma idosa, cada um morava numa casa, e foram se encontrando, vivendo socialmente e acabaram namorando. Daqui a pouco vai sobrar uma unidade lá. E casando. Aí vai sobrar uma unidade. Já sobrou. Temos vaga. E já substituímos essa pessoa. Então, olha que bacana. E uma coisa muito bacana também, assim, não é propriedade. Eles não são donos da casa. Eles pagam 15% do valor de um salário mínimo de aluguel social lá para morar lá, para ter todo esse conforto e ter todo esse serviço. Justíssimo. Eu acredito assim que as pessoas pagam com prazer porque percebem o ambiente em que foram colocadas e todo o investimento público e aquilo, né? Tudo que você ganha assim, sabe, de graça, né? Fala-se que tudo que não é do mundo afetivo, vamos tirar o mundo afetivo, tudo que vem de graça que não é do mundo afetivo não tem valor. Então valorizar é uma questão também de comparecer, né? Mas, Jorge, qual foi o critério para recrutar, escolher, selecionar as pessoas, os primeiros idosos beneficiados em Cascavel?
Jairo, a gente começa assim, quando a obra chega em 80% de execução, a gente abre inscrições pelo site da Coapar. E aí, com a ajuda da prefeitura, com a ajuda da mídia, com a ajuda da, enfim, rádio, televisão, jornal, todo mundo, a gente divulga que estão abertas as inscrições para aquelas pessoas acima de 60 anos. Então, ou a pessoa vai até a prefeitura, ou a pessoa vai até o escritório da Coapar, ou ela mesma acessa o nosso site, se inscreve no programa do Condomínio do Idoso. E ali ela coloca todos os dados dela, aí a gente faz um chamamento, por exemplo, chama lá 150 pessoas para apresentarem a documentação. E aí tem os critérios de escolha. Então, a renda das pessoas tem que ser de 1 a 6 salários mínimos. A preferência é para quem tem menor renda. Então, a gente começa por aí. Menor renda. Aquele que tem aluguel excessivo, aquele que mora de favor, aquele que está numa situação, vamos dizer, precária. Então, esse critério todo faz parte da seleção. E aí a gente tira a lista e começa a fazer a comprovação dos documentos, né? A gente envolve prefeitura, assistência social do município, critério técnico conselho mesmo, do né? idoso, técnico. Se você contaminar técnico. politicamente, o projeto vai embora, né, Jorge? Não. Em nenhum dos... o que nós estamos entregando em Cascavel é o 9º condomínio pronto. A gente não teve problema em nenhum deles. Todos, assim, seguem critérios muito rígidos. É que quando a regra está escrita, né, Jorge? Está bem definida, bem determinada, não dá margem para aquele apadrinhamento, né? Que sempre tem um ali, um vereador, não sei quem, que quer encostar alguém ali, um cabo eleitoral. Tem que ter cuidado para não desmoralizar o projeto, né? Jorge, e agora? Vamos inaugurar quando, então? Agora, então, ficou assim, Jairo. Eu conversei com o governador hoje pela manhã, impedidos que fomos pelo tempo muito ruim, muita chuva. Nós ficamos numa dúvida. E agora? Vamos remarcar a data para o governador vir fazer a entrega, porque o governador faz questão de estar nas entregas do condomínio do idoso. É o sonho da vida dele. Sem prejuízo que os moradores selecionados já possam ocupar os espaços. Foi isso que aí o governador me determinou hoje de manhã. Perfeito. A partir de segunda-feira, que o tempo vai estar melhor, a gente vai autorizar a eles que adentrem as suas casas, eles já estão selecionados. Uma informação importante, já era o condomínio de Cascavel, a gente conseguiu uma doação de uma igreja e ele é todinho mobiliado. Olha que maravilha. Cama, guarda-roupa, geladeira, fogão, cozinha, sofá, rack na sala, todinho mobiliado. E também gratuitamente, é uma doação que é feita, né? Então essas pessoas vão começar a mudar a partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira elas vão começar, dia 10, vão começar a entrar nas casas, né? Dia 11, né? Segunda-feira. Vão começar a entrar nas casas e aí oportunamente o governador vai vir dentro de uma semana, 10 dias, e a gente faz lá um café da tarde com eles, alguma coisa para celebrar, né, a chegada deles, a vinda deles, inaugurar aquele espaço. Dali a pouco agregar no projeto a energia solar, né, Jorge? Sempre estamos abertos a aprimorar o projeto, né? Já temos, nós temos poço, né? Temos reutilização de água da chuva, a gente tem placa de aquecimento para a piscina, são placas solares, toda a iluminação, Jairo, por ser um local para idoso, toda a iluminação externa é subterrânea, não tem cabos elétricos, a iluminação é LED, os hidrômetros a partir do de Cascavel já são individuais para que a pessoa possa entrar também naquela conta reduzida de água, né? Quando eu estava em nome do condomínio e a divisão era feita entre todos, não cabia a social. Então nós estamos fazendo essa individualização. Energia elétrica também, eles entram na energia social, então o custo condominal deles é baixíssimo, né? Bastante baixo. Olha, é importante, né, Jorge, que projetos assim tenham perenidade, né? Que não sejam projetos de um governo, que sejam projetos de um Estado, né? Quero passar rapidinho, Jorge, nos números gerais, sem a gente chatear muito com a montanha de número aqui, mas você falou em 150 mil famílias atendidas na sua gestão aqui. Se você puder passar de forma resumida qual foi o seu desempenho da sua equipe, do seu time lá na Coapar, por favor, esse é o momento. Tá bom. Jairo, nós temos assim, nós
hoje estamos com um número de 140 mil famílias atendidas no estado do Paraná. Significa o quê? Que mesmo uma família atendida com uma escritura, com uma regularização fundiária, com uma casa, com uma moradia no condomínio, ou, enfim, um trabalho, um banheiro, como é o programa dos banheiros que eu comentei com você, são contadas como famílias atendidas. Sim. Construção de novas casas, efetivamente, que as pessoas, vão dizer, financiaram na Caixa Econômica, passaram pelo programa Casa Fácil em torno de 120 mil unidades. É um número também bastante gigante. E a gente imagina chegar ao fim do governo, agora no final do ano, com 150 mil famílias atendidas. Isso é ter construído e regularizado uma Londrina. O número é muito significativo. E também, Jairo, eu acho importante dizer o valor do investimento. São 25 bilhões de reais investidos em habitação no governo Ratinho Júnior. Nunca existiu isso na história do estado do Paraná. Em recursos do próprio governo do estado, nós vamos passar de 3 bilhões de reais colocados em habitação. Agora, então veja, são números gigantescos. Jorge, você que sempre foi um político moderado, centro-direita e tal, nunca foi louco igual algumas pontas aí que aparecem aí. Importante dizer que quando o governador assume o seu mandato, nomeia o seu presidente da Coapar, dissipa-se essa questão política e junta Brasília, Caixa Econômica, governo do estado, Coapar, para poder trazer esses números que está trazendo. Não é assim, Jorge? Não é essa que tem que ser a relação entre os entes federados, independente de quem está no poder, quem está no governo? É dessa forma. Não foi assim que vocês trabalharam? Foi. Não tem Minha Casa Minha Vida nos teus projetos aí? Tem, né? Tem. E vocês sempre teve esse canal, se relacionou com Brasília. Não foi isso? Não é uma construção que tem que ser feita? Não tem que desobstruir e impedir que a política partidária, as rivalidades, as polarizações atrapalhem os projetos? Não é essa a sua filosofia, Jorge? Com certeza, Jairo. A partir do momento que cheguei na Coapar, comecei a conviver com Brasília. Eu estou já há 4 anos presidente do Fórum Nacional de Secretários de Habitação do Brasil. Então, eu convivo diretamente com um ministro, com um secretário nacional de habitação, não importa o governo que seja. Nós temos um grupo de habitação no Brasil hoje que pensa a habitação, que faz habitação, independente da cor partidária. A pessoa que precisa casa, ela não tem cor partidária. É um ser humano que está lá. Ela não tem nada a ver com as encrencas políticas também. Não né, tem. Jorge? Nós temos uma parceria muito forte com a Caixa Econômica Federal. Nós temos uma parceria muito forte com o Ministério das Cidades, que é quem é responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida. E a união desses esforços todos com mais as prefeituras junto é que possibilita que a gente tenha esses números. O nosso programa, Jairo, Casa Fácil Paraná, quando ele foi criado, o governador determinou que fosse não um projeto do governador, que ele fosse uma política de Estado. E é uma lei, tem fonte de recurso, tem de onde vem o dinheiro, tá? E essa lei, ela é perene, vai ser para sempre. Para você ter uma ideia, funcionou tão bem o programa Casa Fácil Paraná que nós exportamos esse programa para 16 estados. Independente de que bandeira, de que governo... Mas que tem um diferencial aí, né? As pessoas tinham dificuldade de dar a entrada, não é? Eu queria que você só explicasse qual ferramenta que foi adotada aqui para permitir que mais pessoas pudessem acessar no programa. Foi a criação desse programa. A gente, lá em 2019, a gente reuniu construtoras, Sinduscons, Caixa Econômica Federal, Ministério, enfim, quem participava do processo de construção de casas, que estava parado. A gente chamou todo mundo junto, sentamos todos e criamos uma solução. A resposta era óbvia, não havia recurso do mutuário para dar o valor de entrada, que tinha mudado de 10%, que era o exigido, para 20%, porque o Brasil assinou um acordo internacional. Nesse momento, o governador tem a brilhante ideia: e se eu der a entrada para as pessoas? Todo mundo falou, vai explodir. E aí nós construímos, junto com a Caixa Econômica Federal, um programa onde a gente depositou R$500 bilhão numa conta da Caixa Econômica Federal, para não haver ingerência de ninguém, ninguém escolhe ninguém. O dinheiro está lá, aprova o projeto, aprova a cidade, aprova o município, constrói,
a gente na época dava 15 mil reais por família. Depois isso foi alterado para 20 mil em função da inflação. E esse modelo a gente exportou para o Brasil inteiro. Isso desbloqueou inúmeros cadastros que estavam travados no sinal, né? Como é que vai dar o sinal? Como é que vai dar a entrada, né? Com certeza. Foi isso que fez com que a gente se agigantasse. E, Jairo, também houve, com essa mudança, e aí as grandes construtoras entraram, hoje a Coapar tem 252 construtoras construindo para nós. Nós temos 700 empreendimentos em construção agora, nesse exato momento. É só olhar para a região norte, lá para as franjas do Floresta, né? O que saiu de apartamento ali é uma loucura, né? Tem muito. E assim, então, nos grandes números, já a gente andou muito. E essa divisão que a gente fez com os outros estados, por exemplo, eu fui receber uma homenagem no estado do Mato Grosso há um mês e meio atrás, porque nós exportamos o programa para lá e eles já construíram 40 mil casas. Imaginou, rapaz. Então, olha que demanda 40 mil sonhos. Né? Aí o Pernambuco já está lá com 60 mil. Enfim, o Brasil inteiro está com essa dinâmica, com essa construção. E aqui no estado, a gente está pregando aquilo que a gente acredita, que o empresário, o construtor, quem faz moradia de habitação popular, ele precisa de segurança jurídica, ele precisa de orçamento, ele precisa ter certeza do que ele vai encontrar pela frente. Porque um empreendimento começa agora e ele vai ficar pronto daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos vai ter o dinheiro lá para isso? Pensando nisso, Jairo, o governador autorizou e nós tomamos um novo empréstimo agora do BID. São 1,5 bilhão de reais que serão liberados para o próximo governo, seja quem for o próximo governador. Uma conta específica que não pode ser destinada para outro fim. Exatamente. É isso. Vai estar na Caixa Econômica Federal para dar entrada para as famílias que vão adquirir os seus apartamentos. Quantas entradas consegue dar com 1,5 bilhão? 75 mil. Você imagina? 75 mil famílias vão estar com atendimento garantido pelos próximos 4 anos. Libera todo mês de janeiro uma parcela de 300 e tantos milhões que vão garantir com que esse programa se perpetue com o passar dos anos. E essa eu acho que é o legado, é a responsabilidade que a gente tem que ter para com a coisa pública. Uma chaga que nós temos no Brasil, e é uma vergonha, é o tal do saneamento básico. Eu imagino que cada projeto habitacional desse já contemple esse aspecto. Como é que trabalhamos aí nesses projetos? Todos eles, Jairo, a gente trabalha dentro da legislação. Então, o que a Caixa Econômica exige para um empreendimento? Tem que ter iluminação, tem que ter água, tem que ter esgoto, tem que ter asfalto. Então, toda a infraestrutura, ela vai junto. A gente consegue aqui no Paraná fazer também alguma coisa diferente, onde as prefeituras doam áreas, e aqui em Cascavel mesmo a gente está com esse programa. As prefeituras doam áreas e dão a infraestrutura, então asfalto e tal, e isso sai do preço do empreendimento e diminui a parcela. Então nós temos cidades onde a gente tem pessoas pagando, Jairo, R$480 de prestação para ter o seu imóvel próprio. A gente tem condomínio clube aqui em Cascavel, temos em Londrina uma quantidade muito grande, Ponta Grossa, que as pessoas pagam R$700, R$750 para morar num lugar onde tem pet care, onde tem churrasqueira, onde tem quadra, onde tem piscina, portaria, pessoas que são elevadas de categoria social. Se deixa de ser lá um pagador de aluguel, uma pessoa que depende de aluguel, está pagando morando, a sua... às vezes precariamente. Morando né? precariamente para um lugar seu, com todo o conforto que tem um condomínio de uma pessoa de mais posses e essa coisa toda. Bom, gente, nós falamos até agora com o Jorginho técnico, mas precisamos falar com o Jorginho político, articulador, foi assessor aqui do Eduardo Ceará, foi eleito vice-prefeito, né? Tem toda uma bagagem. É lógico que o Jorginho, na posição que está, só dá notícia boa para o governador deve adorar ele, né? Esse é meu pardalzinho preferido, né? É igual o cara ser presidente de Itaipu, só dá notícia boa para o presidente da República, né? Como é que vai dar notícia difícil, né? Jorginho, nessa parte final aqui da nossa participação, vamos falar um pouquinho do desenho político que se estabeleceu no Paraná. Há quem diga que o governador demorou para escolher seu candidato, ainda pegou um nome pouco conhecido e tal. Como é que você contrapõe essa informação? Por que foi tão complexo esse arranjo político
E ainda tem gente meio na chuva aí, pega o Greca, por exemplo, não está encaixado, é do grupo do governo ali e tal. Desenha para mim, Jorginho, como é que foi essa escolha? Jairo, nós íamos, durante o ano passado todo, eu faço parte do Conselho Político do Governo e do PSD. Nós viemos, durante o ano passado inteiro, construindo as possibilidades. O nosso grupo é um grupo muito grande, né? Nós tínhamos 4 ou 5 nomes possíveis para disputar a eleição para governador, para senador. Então temos vários nomes que tinham o desejo e que tinham condições de disputar. O que o governador fez? Ele tinha aquela possibilidade de disputar a presidência da República, não havia tomado a sua decisão, e essa decisão de disputar a presidência da República mudaria o cenário de quem seria o candidato, porque nós seríamos um governador fazendo uma campanha nacional e não tão presente aqui no estado do Paraná. Então o governador, eu acredito que sabiamente, ele deu corda para todos, falou, vamos à luta, ocupar o espaço, busquem, né, seus espaços e lá na frente, em conjunto, a gente decide quem será o candidato. E todos eles saíram andando. O Alexandre Cury saiu andando, o Guto Silva saiu andando, o Sandro, mais cautelosamente, ele era um dos nomes cotados, porque nós, na verdade, na majoritária, nós tínhamos 4 vagas. Governador, vice-governador e 2 senadores, né? Então, cada um deles poderia... E o Beto Preto também, né? E cada um saiu fazendo. E nós fazendo acompanhamento de pesquisa, acompanhamento de desempenho. O governador, assim, muito preocupado com a continuidade dos projetos, a aceitação das pessoas. Então, nós fomos fazendo todas essas avaliações. Quando chegou num determinado momento, onde o governador decide não ser mais candidato a presidente da República, a gente passou a ter que tomar a decisão de quem seria. E aí o governador encomendou pesquisas qualitativas e foi ver o desejo do paranaense. O que é o desejo do paranaense? Que esse modelo de gestão continue, que nós continuemos tendo um governo tão proativo, tão municipalista, com tantos investimentos que foram feitos no estado do Paraná. E essa pesquisa, ela trouxe à baila o nome do Sandro Alex como uma pessoa que está muito ligada à execução das grandes obras. Uma pessoa que está ao lado do governador desde o início lá da carreira de deputado, né? Mas também ao lado do governador desde o início da gestão. Agora ele era o secretário de desenvolvimento urbano lá, né? Não, desenvolvimento urbano não. Infraestrutura. CEIU, infraestrutura. E aí tocou todas essas grandes obras, muitas grandes obras. Estão espalhadas pelo estado do Paraná inteiro. E essa pesquisa mostrou isso. Uma pessoa realizadora, o desejo do paranaense, uma pessoa realizadora que possa dar continuidade ao que o Ratinho Júnior fez até agora. E aí recaiu sobre o Sandro. Foi assim uma surpresa para todos, né? Nós que participamos ativamente. Também ficamos surpreendidos com esse desejo da população. 62% da população pede continuidade. Está na Coeste esse número. 62% pede que as grandes obras continuem. E aí surge o nome do Sandro Alex. Olha, gente, a comparação que eu fazia é meio esquisita, mas vocês lembram do PAC? E o Lula apareceu e disse, essa mulher aqui é a mãe do PAC. É uma comparação esquisita que eu estou fazendo aqui, né? Mas ele colou na Dilma o Lula colou na Dilma as obras do PAC, Programa de Aceleração Econômica, acho que do crescimento, né? E aquilo colou na Dilma, mais o prestígio que o Lula tinha à época, hoje é menor, né? Mas tinha muito para queimar, né? E elegeu a Dilma, elegeu e reelegeu. Jorge, mas o fato assim de um nome ser desconhecido e assim tem aquela especulação na espera. O Ratinho fez um acordo com o Moro para colocar um nome desconhecido e o Moro ganhar a eleição e eu não mexo com você não mexe comigo e aparece de tudo, né? Especulação aparece de todo lado. O Ratinho Júnior vai pôr o Sandro embaixo do braço e vai transferir o prestígio que ele tem para o candidato dele? Vai pegar para valer? Vai ser corpo a corpo? Vai. Já está, né? O governador tem
demonstrado. Qual que é a grande diferença, Jair? Veja bem, o Sandro Alex, deputado federal, ligado diretamente ao conselho, ele é o presidente do PSD, o vice-presidente que está presidente em exercício. Acompanhou o governo durante os 7 anos e tanto. Entrega de casa própria lá em São Sebastião da Moreira. Sandro Alex está junto. Entrega de estrada, entrega de hospital. Então, um secretário muito presente, um secretário muito proativo. Não estava se colocando como candidato até então, mas agora o governador escolheu o Sandro Alex, vai pegar o Sandro Alex pela mão, vai percorrer os 399 municípios do estado do Paraná e vai ganhar a eleição. Nós vamos ganhar essa eleição com o Sandro Alex. Nós vamos eleger o Alexandre Cury senador da República, que vai ser um belo senador, porque é um menino municipalista, conhece muito os prefeitos, conhece muito a história de cada uma das cidades do Paraná. Acho que vai ser muito ativo, vai ser muito importante esse elo que nós pretendemos ter lá em Brasília, continuar. Nós temos hoje senadores que sumiram, né? Aqui sem crítica pessoal a nenhum deles, mas senadores que pouco apareceram, pouco deram a sua cara aí no estado inteiro, não é aqui em Cascavel. E nós temos aqui um suplente senador que acho que nunca assumiu nenhuma vez, nunca teve coisa, e é uma pessoa fantástica. Poxa, preparadíssima. Então, os senadores estiveram muito longe. Eu acho que o Alexandre vai ser uma peça importante de elo com Brasília. E eu digo para você, nós vamos fazer uma boa escolha também do vice. A minha opinião pessoal é que seja uma pessoa que tenha uma penetração muito forte em Curitiba, porque tem 1/3 do eleitorado do Paraná está lá em Curitiba. E nós precisamos, então, só fechar essa situação e ir atrás. Eleição fácil não existe, Jair. Você acompanha a eleição a vida toda, não existe eleição fácil. É eleição difícil, como seria com qualquer um outro candidato, e nós só temos um diferencial. Nós temos um governador realizador, que tenha uma das maiores aprovações do Brasil, como um dos melhores governadores do Brasil, um prestígio muito grande e um poder de transferência de voto gigantesco. Aliado, aqui nós temos parceiros nossos hoje, mais de 300 prefeitos que são parceiros. São as pessoas que estão na ponta, são as pessoas que vão buscar o voto. E nós temos também a grande maioria dos deputados estaduais e a grande maioria dos deputados federais. Então eu acho que essa força política, esse grupo político está assim capacitado para eleger o Sandro Alex, que vai dar continuidade a todo esse trabalho que o governador fez durante esses 7 aí e vai para os 8 anos agora. Fechando como última pergunta aqui, você acredita que o efeito Paranhos-Renato, muita gente duvidou que o Renato pudesse ser eleito prefeito de Cascavel. Pelas tentativas anteriores, pelo histórico todo, não é? Dizia-se, o Renato não se comunica, o Renato não discursa, não sei o quê. Tinha N coisas, né? Para dizer que ele não tinha chance. No entanto, lógico, não dá para desprezar o histórico pessoal do Renato, que contou também, né? Não vamos dizer que ele não fez, mas foi determinante um político bem avaliado apoiar, levar junto e pegar valendo. Você acha que esse fenômeno aqui de Cascavel pode se repetir em âmbito estadual? Eu tenho certeza que vai se repetir. E não aqui tirando a importância que foi muito grande do Paranhos na eleição do Renato, mas o governador esteve pessoalmente na campanha do Renato. O governo do estado esteve pessoalmente na campanha do Renato. E se você olhar a quantidade de recursos que o governo do estado colocou, através do deputado Gugu Bueno, através do deputado Batatinha, do próprio Márcio Pacheco, todos eles, mesmo que não estivesse na campanha do Renato, o governo municipal de Cascavel estava muito bem atendido. Então a força governamental, contando com o governador, contando com Paranhos, contando com todo um grupo político, fez com que o Renato, sim, tivesse uma eleição tranquila. Porque o Renato... Primeiro turno, né? Primeiro turno. O Renato é um político conhecido, é um político carismático, tudo, mas
eu acredito que sozinho não chegaria. Foi esse grupo que ganhou a eleição junto com o Renato Silva e governa hoje junto com o Renato Silva. Você falou no Gugu Bueno, vamos fechar com isso, né? A importância de Cascavel ter o prefeito da Assembleia, o primeiro secretário. Como você lê isso? Será que isso é possível manter para a próxima legislatura? Qual que é a sua visão? Olha, o Gugu Bueno tem uma competência gigantesca. Ele foi para Curitiba, não eleito aquela vez como deputado estadual, foi como suplente, conquistou todo mundo. Ele foi para a Casa Civil, conquistou o espaço dele, conquistou a amizade, conquistou as pessoas no entorno dele, foi para a Assembleia, fez um belíssimo trabalho como o vice-líder do governador, buscou o espaço deles. Dali a pouco o homem estava na primeira secretaria. Se elegeu e vira primeiro secretário. E é um excelente articulador político. O Gugu tem assim um trânsito com o governador gigantesco, é amigo pessoal do governador, e ele tem assim a sabedoria de não confrontar com os outros deputados, ajuda a todos os outros deputados e aumentou o patrimônio político dele de uma forma assim incontestável. Vai ser com certeza absoluta um dos mais votados, dos deputados top mais 3 votados. Ali, né? Tá no top 3, tá no top 3 com certeza. E eu arriscaria dizer mais. Em a gente tendo sucesso na eleição do Sandro Alex, eu acredito que o Gugu é um dos nomes que estão cotados aí para ser presidente da Assembleia. Cascavel pode ter o presidente da Assembleia. Cascavel poderá pela primeira vez ser o presidente. Como é a primeira vez que tem o primeiro secretário, nunca tivemos, né? Verdade. Jorge Lange, muito obrigado pela sua participação. Desejo que você tenha muita força e energia nesses últimos meses que podem ser aditivados depois, nunca se sabe, né, Jorge? Pode ser aditivado, depende, lógico, de você aceitar o convite, de permanecer e tal, mas que você tenha muita energia para conduzir projetos como esse da terceira idade e que a gente possa ter muitas outras pessoas como essa que encontramos agora há pouco na rua, comovida, emocionada, te abraçando, não é? E você logo dizendo, olha, não é eu, né? É o recurso público, é a função pública e tal, mas que você tenha muita força para conduzir esses projetos. Muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Jairo, muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade de estar aqui contigo. Dá só mais uma dicasinha aqui, ó. O idoso que quer comprar o seu apartamento tem mais de 60 anos, o governo do estado dá 80 mil a fundo perdido para ele poder dar entrada. Então o idoso também pode... caso tenha renda, caso consiga aprovar um financiamento na Caixa, ele tem 80 mil reais de entrada, o que facilita muito. Nós já temos mais de 500 idosos no Paraná hoje que compraram o seu apartamento com mais de 60 anos de idade. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a todos e agradeço a Deus também por ter saúde e coragem aí para enfrentar todos esses desafios e pela realização pessoal de poder fazer o bem, de mudar a vida das pessoas, que é o que me move, né, durante essa jornada aí. Perfeito. Entrevistei o Jorge Lange, presidente da Coapar, agradeço a presença dele, a sua, da Miriam, que está me dando um respaldo aqui. Desejo saúde a todos, grande abraço e muito em breve a gente volta a se ver. Até mais. Tchau.